Como realizar afirmações no idioma japonês com as expressões des, da, que assemelham bastante ao ser ou o é do japonês. Então, qual que é o significado de des e da? Então, tanto des como da ele tem o mesmo significado, mas o seu uso depende da situação e da formalidade. Geralmente, o des ele é mais formal, enquanto o da é usado em ocasiões informais. Só que isso não é absoluto. Não significa que você não pode usar o da de forma formal. Então, você vai entender à medida que aprende o japonês, porque você vai saber quando encaixar cada expressão à medida que você aprende o idioma japonês. Outra coisa que vale destacar é que o significado e a tradução dessas expressões, como des e da, ou qualquer outra no idioma japonês, pode variar o significado ou a tradução de acordo com o contexto e a conversa. Por exemplo, se alguém pergunta se é, ou se foi, ou qual é, ou quem foi, a resposta vai ser simplesmente a palavra com o des. A tradução, o significado, vai de critério do tradutor especificar se aquilo é um é, ou se aquilo é um ser, ou outra coisa. Então, não veja essa palavra como um é ou um ser. Veja apenas como des, como uma cúpula. Alguns têm a mania de comparar o des como um verbo, mas não é um verbo, é uma cúpula. E outro exemplo é, por exemplo, Kevin des, que é eu sou o Kevin. Só que dependendo da situação, é como se eu quisesse dizer é o Kevin ou é Kevin. Principalmente se alguém estiver perguntando quem é aquela pessoa ou qual é o nome daquela pessoa. Ou aquela pessoa se chama Kevin, aí você pode falar sim, é Kevin. Então depende da situação, a tradução de des, se é um ser ou se é um é, depende da situação. Por isso que eu peço para vocês verem des ou da simplesmente como um des ou um da, ou simplesmente como uma cúpula que ela está afirmando ou confirmando alguma coisa. Então tudo que vem antes de des ou da está sendo afirmado. Então o des serve para afirmar o que você está acabando de dizer. Agora vamos ver algumas frases com des. Temos muitas frases de exemplo aqui para vocês verem que o significado e a tradução da expressão muda. Então depende muito do contexto. Mas de uma forma ou de outra, você está afirmando, usando o des e o da, você está afirmando alguma coisa. Por exemplo, temos aqui koredes. Koredes pode ser literalmente traduzido como é este. Koredes. これです。 Koredes. Também temos um nai des. Nai significa não, enquanto des está afirmando que é um não. Então ele pode ser simplesmente traduzido como não. Já o kore que a gente viu anteriormente, kore refere-se ao que está perto da pessoa que está falando. Por exemplo, algo que está na minha mão. Eu pego e mostro. Kore wa nan desu ka? Então o que é isso aqui que está na minha mão? Então faz parte do kosoato. Então temos mais outra expressão aqui, a terceira expressão, mada desu. Mada desu significa ainda não. O mada significa ainda, praticamente. Só que quando você está afirmando, quer dizer que ainda não. Calma, falta mais um pouco. まだです。 Mada desu. Pode ter outro significado? Pode sim. Aí você vai ter que consultar o dicionário para você ter uma noção mais específica disso. Agora, frases com da. Da mesma forma que uso des, o da tem o mesmo significado. A gente não vai dar muito exemplo, mas a gente vai mostrar aqui que o da ele também tem outros usos. Por exemplo, ele pode ser usado para fazer perguntas sem a necessidade de usar a partícula ka, que geralmente é usada para fazer perguntas. Então veja algumas expressões aqui abaixo. Temos dameda. Dameda é tipo o damedes, só que nessa situação, quando uso o da, tá passando mais a ideia de não adianta, já era, coisa assim, entendeu? ダメだ。 Então é dameda. E temos mudada. Mudada é uma expressão um pouco parecida, mas quer dizer desperdício ou inútil. É algo desperdício. Mudada é inútil. Deixa pra lá, deixa quieto. Então temos dareda. Dareda. Dareda é quem é. Então a gente está fazendo uma pergunta, a gente está perguntando quem é, sem usar o ka. Se fosse usar a partícula des, a gente não ia falar daredes. No caso, a gente ia falar daredesu ka. Já no da, a gente pode abreviar e fazer uma pergunta diretamente. Temos também dokoda. Dokoda. Dokoda também é uma pergunta que eu esqueci de colocar. Dokoda, então, onde é que é? Dokoda. Dokoda. Então, dokoda é onde. Esse vídeo é um trecho de uma das aulas do Japonês Club.
Para assistir a aula completa ou ver outras aulas, acesse japonesclub.com. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe seus comentários e inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima!